Bom dia, doutor Tiago, está nos ouvindo? Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar pelo evento, Cristina. Realmente está muito, muito legal. As palestras pude acompanhar agora pela manhã, altíssimo nível, né? E vou falar um pouco sobre pancreatite, né? Que é um tema... Tá todo mundo vendo, Cristina? Tá ok aí? Perfeito. Tá. Vou falar um pouco sobre pancreatite aguda, né? Eu sei que a maioria dos participantes aí devem ser alunos e residentes, e quando fui preparar essa aula, eu fiquei imaginando o que eu iria apresentar sobre pancreatite, porque tem muitas coisas a se falar, né, em pancreatite aguda. Acredito que todo médico, e principalmente você que está assistindo, sabendo sobre pancreatite. Então, as 10 coisas que você precisa saber sobre pancreatite aguda. A número 1, sem dúvida, é o que é, né? Primeiro, a gente precisa saber o que é pancreatite, ter bem definido o que é isso. É um processo inflamatório, né, agudo do pâncreas, com envolvimento variável de outros tecidos regionais ou sistemas orgânicos, tá? Então, basicamente, é uma inflamação que ocorre na glândula, e essa inflamação ela pode ter repercussões leves, moderadas ou graves em outros órgãos e sistemas, tá? A pancreatite, ela ocorre, em sua maioria, né, a maioria dos casos, de etiologia biliar, tá? Então, a pancreatite aguda, quando ocorre pela origem biliar, o cálculo acaba conseguindo migrar pelo ducto cístico, cair no colédoco, e acaba ocorrendo uma impactação transitória, que é o nível da papila, onde tem a junção com o ducto pancreático, e essa impactação e obstrução do ducto leva a um aumento da pressão intraductal, estimula a fusão de lisossomos aos grânulos de zimogênio, produção de tripsina, e começa um processo de inflamação e autodigestão ali do pâncreas, né? A número 2 são as causas, né? Quais são as causas da pancreatite? Isso a gente sempre tem que ter em mente. Quando a gente vai tratar a pancreatite aguda, a gente tem que tentar identificar qual foi a causa, justamente para evitar que esse paciente tenha um quadro recorrente. Então, investigar sempre. A principal é a colelitíase, seguida pelo etilismo, hipertrigliceridemia, pacientes que realizam CPRE, colangiopancreatografia, né, retrógrada endoscópica, é uma complicação pós-procedimento, aí até cerca de 3% dos casos de CPRE podem evoluir com pancreatite aguda. A grande maioria é pancreatite branda, mas é uma complicação do método. As drogas, né, medicações, doença autoimune, hereditária, trauma pancreático, infecções, né, a gente tem visto alguns casos de pancreatite relacionado a algumas infecções virais, alguns relatos sobre a atuação do Covid nisso também. Hipercalcemia, pancreatite pós-operatória, então, um paciente que é submetido, às vezes, a uma gastrectomia total, com linfadenectomia, ou uma própria cirurgia de pancreática, pode evoluir com pancreatite pós-operatória, então a gente tem que estar atento nisso. E algumas outras etiologias mais controversas, que são a disfunção do esfíncter de Oddi e o pâncreas de Wieson. Aqui eu só para citar algumas drogas que podem estar relacionadas à pancreatite, né? Então a gente tem a azatioprina, o metronidazol, por exemplo, que é uma medicação muito utilizada, tetraciclina, pentamidina, ácido valproico, tá? Só para citar, e o tamoxifeno também, tá? E aí, outra pergunta é como é que vai se manifestar essa pancreatite? Qual é o quadro clínico do paciente, né? Normalmente a gente tem um paciente que tem uma dor abdominal. Essa dor, na grande maioria das vezes, é uma dor em barra, no abdômen superior, uma dor típica, com irradiação para o dorso, de forte intensidade, vem associado com náuseas e vômitos na grande maioria dos casos, pode vir com distensão abdominal, diminuição dos ruídos,
e alguns pacientes, dependendo da etiologia, se for etiologia biliar, podem apresentar icterícia, ou alguns casos graves também de pancreatite podem evoluir com uma icterícia no seu quadro, tá? Alguns sinais importantes, por exemplo, sinal de Cullen e Gray-Turner, né, que são esses sinais de equimose periumbilical e nos flancos, né, são sinais de pancreatite aguda necrohemorrágica, você tem necrose e hemorragia retroperitoneal e acaba se manifestando dessa forma com equimose periumbilical e no flanco. O número 4 é como eu vou fazer o diagnóstico, né? Como que eu vou diagnosticar a pancreatite? Então, eu preciso ter 2 desses 3 critérios para fazer o diagnóstico da pancreatite aguda. Um é a dor abdominal consistente com pancreatite, aquele quadro que eu relatei, em barra, abdômen superior, paciente que tem radiação para o dorso, né? Outro é o bioquímico, eu tenho que ter amilase ou lipase acima de 3 vezes o valor normal da referência. Então, se eu tenho amilase lipase alterada, já tenho dor abdominal, já concluo o diagnóstico. E outra situação são achados tomográficos. Então, quando você tem uma dor típica, mas não tem uma alteração da amilase, ou você não tem uma dor tão típica, mas tem a alteração da amilase, e aí você pode associar um achado tomográfico para fechar o diagnóstico da pancreatite. Tá? Depois que eu diagnostiquei, eu vou precisar, para me guiar na terapêutica, estratificar a gravidade. Existem vários scores para a classificação de gravidade em pancreatite aguda, tá? Mas o mais utilizado, sem dúvida, e o mais simples é o revisado em Atlanta em 2012, tá? Que é um consenso internacional que ele divide a pancreatite em leve, moderada e grave. Tá? E é uma forma bem mais simples de se dividir, que você não leva em conta muitos exames laboratoriais e é uma forma muito mais prática de se fazer na rotina do dia a dia. Outros critérios, como Hanson, principalmente, são critérios um pouco mais complexos de serem realizados, né, no dia a dia. Então, a pancreatite aguda grave é, sem dúvida, associada a algum tipo de falência orgânica. Então, para eu classificar uma pancreatite como grave, basta que eu tenha falência orgânica e essa falência orgânica seja persistente. Então, isso já é uma forma de você definir pancreatite grave. Se o paciente tem pancreatite, tem uma insuficiência renal, pancreatite grave. Se ele tem pancreatite, disfunção respiratória, pancreatite grave. Disfunção cardiovascular, grave, tá? E isso vai direcionar a gente no tratamento, aonde a gente vai conduzir esse paciente e como que ele vai ser conduzido, tá? Pacientes com insuficiência orgânica persistente e necrose pancreática infectada, eles têm um maior risco de óbito, então é nesses casos que a pancreatite é mais grave, é onde você tem um maior risco de mortalidade. E pacientes com falência orgânica, como eu disse, com gravidade, eles devem ser admitidos em terapia intensiva. Aqui mostrando, então, pancreatite leve, moderada e grave. Então, pancreatite leve é aquele paciente que tem a dor, tem o quadro clínico todo de pancreatite, mas ele não tem nenhuma falência orgânica e ele não tem nenhuma complicação local. É uma pancreatite leve que vai se resolver provavelmente com tratamento clínico e vai ser conduzida posterior. A pancreatite moderada é um paciente que ele apresenta, às vezes, uma falênciazinha orgânica, então ele fez uma injúria renal aguda, mas que você hidratou, em 48 horas ela melhorou. Então, essa é uma pancreatite moderada, é uma falência orgânica transitória. Tá? E na pancreatite severa, você tem uma disfunção orgânica persistente, seja ela de um órgão só ou múltiplos órgãos, e ela perdura por mais de 48 horas. Aqui, os critérios de Atlanta para diagnóstico de pancreatite aguda grave, então, falência orgânica é o choque, pressão circulatória sistólica menor que 90, insuficiência pulmonar, então, uma PO2 menor que 60, uma creatinina maior que 2, hemorragia digestiva maior que 500 ml em 24 horas, complicações locais como uma necrose, um abscesso, pseudocisto, e fatores prognósticos desfavoráveis, aqui é o critério de Hanson, o Apache maior que 8 ou Hanson maior que 3, tá? Só relembrando os critérios de Hanson, como eu disse, a gente não costuma usar na prática clínica, a gente usa os critérios de Atlanta para estratificar esse risco, mas só para colocar que ele possui
algumas medidas que você precisa fazer na admissão e outras nas primeiras 48 horas, tá? Alguns exames que você vai precisar fazer para ter esse controle. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em realizar esse critério. Quando que eu vou fazer exame de imagem na pancreatite, tá? Quando que eu devo realizar uma tomografia ou algum outro exame? Sempre eu devo fazer na pancreatite aguda uma ultrassonografia, tá? Para identificar a etiologia. É claro, eventualmente, em alguns casos, que a gente já tem essa etiologia definida, não vai precisar, mas ultrassonografia ela é essencial para a gente diagnosticar colelitíase ou supor que esse paciente possa ter uma coledocolitíase, né? Quando houver dúvida diagnóstica, então, como eu falei, eu preciso ter 2 dos 3 critérios. Então, se eu fiquei na dúvida, não tenho uma clínica consistente ou não tenho uma alteração laboratorial consistente, eu posso lançar mão da tomografia para eu fechar o diagnóstico da pancreatite. Todos os pacientes com pancreatite aguda moderada a grave devem ser avaliados com tomografia e o momento ideal é em 78 a 96 horas após o início dos sintomas, tá? Para você ver o que vai acontecer, qual o percentual de necrose, como é que está a evolução dessa pancreatite, é importante também para um outro tipo de estratificação que eu vou mostrar mais à frente. Pacientes com pancreatite leve não devem fazer tomografia, na grande maioria das vezes, basta fazer o tratamento, não é necessária a realização de tomografia. CPR é por colangio-ressonância, por ressonância magnética ou a colangio-ressonância, ultrassom endoscópico, que é um método de imagem para a gente avaliar também coledocolitíase, para rastrear se tem coledocolitíase ou não. Podem ser utilizados em alguns pacientes, né? Então, o ultrassom endoscópico pode ser considerado naqueles pacientes que têm uma etiologia indefinida da pancreatite, em que a gente quer investigar a microlitíase, por exemplo, tá? É uma boa indicação. Alguns achados radiológicos eu achei importante a gente mostrar. Então, aqui a gente tem uma pancreatite aguda edematosa, a gente vê um borramento da gordura peripancreática, uma densificação dos planos adiposos aqui peripancreáticos, né? E um aumento do pâncreas, né? Do tecido pancreático, tá? Essa é uma pancreatite edematosa que a gente chama, tá? E aqui, imagens de uma pancreatite mais grave, uma pancreatite necrotizante, né? Então, que a gente tem necrose do parênquima pancreático, praticamente não tem parênquima pancreático sadio, tem várias áreas de necrose por todo o parênquima, tá? E algumas coleções já peripancreáticas aqui. E uma outra imagem mostrando uma necrose pancreática com presença de gás no seu interior. Isso é importante marcador para a gente definir quando que pode estar ocorrendo infecção, tá? Então, essa presença de gás no interior da coleção pode indicar para a gente ser um dos sinais a mais de que possa estar ocorrendo uma infecção. Claro que não é o único sinal, você tem que acompanhar o paciente clinicamente, ver a evolução, as alterações clínicas e laboratoriais, e a imagem é um fator a mais para você definir a presença de infecção. Essa classificação tomográfica, né, de Baltazar, em que ele classifica de A até E, as características do pâncreas, né, se o pâncreas está normal, se ele tem alguma alteração, se tem coleções fluidas peripancreáticas, se tem mais de uma, se tem apenas uma, e vai dando pontuação para isso. Se há necrose ou não, então, o percentual de necrose que há no parênquima, e depois você consegue estratificar a severidade, né, e definir a morbidade e a mortalidade desse paciente de acordo com a classificação de Baltazar, o achado tomográfico, tá? Podem chegar aqui, ó, numa pontuação mais alta, 92% de morbidade e até 17% de mortalidade. Aqui uma imagem da colangio-ressonância, em que a gente vê claramente, né, os cálculos no colédoco, vários cálculos enfileirados. Esse aqui é o ducto pancreático, aqui a via biliar principal, o ducto hepático, o colédoco, as vias biliares intrahepáticas. Esse exame é um exame que é realizado sem contraste, tá? Não possui contraste venoso. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso ainda. A bile acaba brilhando na sequência ponderada em T2, e os cálculos ficam com essa imagem de subtraçãozinha, que é sugestivo de coledocolitíase, tá?
qual o tratamento inicial da pancreatite? Então, eu defini como que eu vou diagnosticar, eu sei bem o que é pancreatite, eu estratifiquei esse paciente, o risco, e agora eu vou tratar. Primeira coisa, um suporte clínico nesse paciente. Você vai fazer uma reposição volêmica, uma analgesia importante, é um paciente que está com dor, e o jejum oral, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou comentar à parte, tá? É a nutrição, a dieta na pancreatite. E devo avaliar a gravidade sempre para conduzir esse caso. Então, se é um paciente mais grave, eu vou conduzir ele em UTI. Se é um paciente com pancreatite leve, eu vou deixar ele em algum momento em jejum, de preferência pouco tempo, porque é um paciente que a gente sabe que o jejum também não é benéfico, tá? Mas naquela fase mais inicial, no primeiro dia, normalmente o paciente chega com muitos episódios de vômito, você não consegue dar a dieta para ele, ele fica em jejum, persiste em jejum até o dia seguinte, provavelmente. E aí é isso que eu queria comentar, a dieta, né? Então, existem vários trabalhos na literatura mostrando que não há benefício nenhum em um jejum prolongado. Então, aquele paciente com uma pancreatite leve, ele deve ficar no máximo 24 horas em jejum até ele começar a tolerar a dieta. Assim que for possível, você libera a dieta o mais rápido possível e progride ela o mais rápido possível, conforme a aceitação do paciente. Porque isso diminui o tempo de internação hospitalar dele e diminui as complicações relacionadas, tá? Então, sobre a dieta, sempre, preferencialmente, dieta enteral nos pacientes, tá? Existem vários trabalhos mostrando que a dieta enteral é superior do que a dieta parenteral para pacientes com pancreatite. E, de preferência, essa dieta deve ser feita precocemente. Aquele paciente que você diagnosticou com um quadro grave de pancreatite, preferencialmente já passe a sonda enteral e já deixa ele com suporte dietético para que evitem riscos maiores posteriores de infecção. Tá? Provado que essa dieta precoce ela evita a translocação bacteriana e diminui os riscos de complicações de infecção pós nesse paciente. Tá? Então, tem vários trabalhos, como eu falei, mostrando evidência do uso da nutrição enteral para o suporte nos pacientes com pancreatite aguda. Existe um questionamento também em relação ao posicionamento da sonda, onde essa sonda deve ficar, se ela deve ficar ou não pós-pilórica. Tem trabalhos mostrando que não há diferença também entre fazer essa sonda gástrica ou fazer ela pós-pilórica. Então, submeter o doente a uma endoscopia, muitas vezes, para passar uma sonda, eventualmente é desnecessário. É ideal que se passe essas sondas cegas e ou ela migre para a segunda posição ou ela faça a dieta em posição gástrica mesmo. Tá? Então, esse é um trabalho que mostra uma meta-análise sobre essa dieta precoce, né, uma dieta mais rápida, e com uma progressão mais rápida, e mostra que ela tem benefícios ao paciente, mesmo nos quadros de pancreatite leve, você deve deixar ele o mínimo possível em jejum. Então, era muito frequente a gente ver pacientes no pronto-socorro ficando 3, 4 dias em jejum com pancreatite, e isso não é ideal. O ideal é que ele, assim que possível, comece uma dieta oral. Outro trabalho também mostrando, então, tem vários trabalhos mostrando sobre a dieta. Outro tema polêmico é o uso de antibióticos, né? A profilaxia com antibiótico, principalmente, tá? O paciente que tem pancreatite, isso é uma coisa fundamental. A gente costuma ver muito, eu vejo muitos casos em que o paciente interna por pancreatite, ele já começa a receber antibiótico, tá? Antibiótico profilático não traz benefício nenhum ao paciente com pancreatite aguda, tá? Só pode trazer malefícios futuramente, quando ele tiver uma infecção realmente, porque você vai estar selecionando aquela flora bacteriana, tá? Então, antibiótico normalmente para esse tipo de paciente é após a segunda semana de doença, onde costuma infectar, né? Onde ele costuma ter complicações infecciosas, e, de preferência, os carbapenêmicos por terem uma boa concentração pancreática, tá bom? Outro trabalho que eu trouxe, só para ilustrar, então, meta-análise sobre o uso de antibiótico profilático no quadro de pancreatite severa, não mostrou nenhum benefício.
E o número 10 é sobre o tratamento cirúrgico, né? Tem que falar um pouco, sou cirurgião, tenho que comentar sobre o tratamento cirúrgico da pancreatite. E hoje, assim, o que a gente vê de abordagem no tratamento da pancreatite é que se deve ser cada vez menos invasivo. Tá? Quanto menos invasivo a gente for na pancreatite, melhores são os resultados. Então, a abordagem mais conservadora das necroses, normalmente é onde a gente vai atuar, é na necrose, seja ela infectada ou não, é no pseudocisto que está acontecendo, é nessa hora que o cirurgião vai ter que abordar. De preferência, seja por via endoscópica ou via percutânea ou por vídeo, essa abordagem tem que ser feita também em steps, né? Existe uma nomenclatura que se usa para essa abordagem, que é Step Up Approach, em que você vai subindo as intervenções. Então, você começa com uma intervenção menor possível e você vai progredindo essa intervenção com o passar do tempo. Eu posso intervir no paciente de duas maneiras, basicamente. Eu posso intervir via percutânea, com uma drenagem, por exemplo, esse caso era uma paciente que tinha uma coleção infectada, e essa coleção ela escorreu pela goteira parietocólica direita, então ela estava em uma posição distante do estômago, por exemplo, ou do duodeno, ali ela não estava próxima da localização do duodeno e do estômago para ser puncionada por endoscopia, e nessa situação em que essa necrose ela acaba se localizando nessas goteiras ou abaixo do mesocólon transverso, a gente pode abordar ela primeiro com uma drenagem percutânea. Se essa drenagem eventualmente não resolver essa drenagem percutânea, a gente vai ampliando esse acesso da drenagem percutânea até a coleção e fazendo abordagens videolaparoscópicas, que é o Step Up Approach. Se a abordagem videolaparoscópica não resolver, passa-se para a abordagem convencional. Tá? Então, esse tipo de abordagem tem demonstrado melhores resultados nos pacientes com pancreatite aguda grave, necrotizante e com complicações tardias. Se a coleção tem uma posição favorável, aqui a gente consegue ver uma coleção retrográfica, abaulando o estômago, bem próximo e fácil de ser puncionada pelo estômago, a gente opta por abordagem por endoscopia. Faz uma punção com ultrassom, né? Acessa essa coleção, faz a colocação do stent, normalmente um stent que é um stent chamado stent pseudocisto, que ele tem essa característica, ele fica com uma ponta no estômago e a outra dentro da coleção, e que te permite fazer uma abordagem. Isso aqui é a imagem endoscópica dentro da coleção, tá? Então, uma coleção necrótica, peripancreática, aqui infectada, a gente vê a presença de gás na coleção, em que a gente entrou, aspirou, fez abordagens depois de necrosectomia por endoscopia, semanais e até a nível ambulatorial, esse procedimento posteriormente, e o paciente saiu muito bem, graças a Deus. Para finalizar, eu trouxe um vídeo da drenagem, esse é um outro caso de drenagem ecoguiada, né, de uma coleção. Então, vou passar o vídeo aqui para vocês verem. Então, uma drenagem de pseudocisto. Aqui, a gente vê a imagem já está dentro da câmara gástrica, com o aparelho, com a punção já realizada por ecoendoscopia. Esse material pretinho que vocês estão vendo aí é o fio guia, já dentro da coleção. A gente entra com um papilótomo ou um esficteriótomo e faz um pequeno orifício com o eletrocautério na parede gástrica e fura até lá dentro dessa coleção com a cauterização. Então, vocês estão vendo aí, ó, fazendo a perfuração da câmara gástrica, entrando lá na coleção, senão vai sair um líquidozinho. E depois passamos um balãozinho dilatador para fazer a abertura desse pequeno orifício que a gente fez. Tá? Ideal é que se faça... Achava-se que o ideal era fazer isso mais baixo, mais próximo da coleção para drenagem, mas, na verdade, o ideal é que se faça um pouquinho mais alto no estômago para facilitar o acesso endoscópico posterior no interior da coleção. Então, a gente dilata com o balão, e depois coloca o stent, aqui já é o stent, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui com a malhazinha, o stent, ele entra um stent metálico autoexpansível. Você pode fazer isso com prótese plástica, eu particularmente não gosto, eu acho que o resultado é inferior com as próteses plásticas, costuma fechar mais rapidamente aquele orifício, infectar com facilidade a coleção.
a prótese metálica resolve muito melhor esse tipo de abordagem. E aí, aqui, aspirando o conteúdo, era um conteúdo mais cístico mesmo, era um pseudocisto pancreático, nesse caso, resolvido por endoscopia, e aqui a visão endoscópica da prótese no interior do estômago e a outra posição no interior da coleção. Esse procedimento é feito sobre radioscopia, também acompanhando com aparelho de raio-x. Tá? E, basicamente, era isso da minha apresentação. Gostaria de agradecer. Eu espero que tenha ficado aí a mensagem sobre as 10 coisas mais importantes para vocês saberem sobre pancreatite. E estou aberto aí a algumas dúvidas, perguntas, quiserem discutir. Excelente, excelente, Tiago. Obrigada. Realmente muito didático, né? Colocou ali as situações de dúvidas do dia a dia, né? Foi bastante esclarecedor. Tem uma pergunta aqui também, Tiago, é assim. Leandro pergunta bom dia, doutor, se a pancreatite já está incluída nas manifestações gastrointestinais da COVID ou ainda está na esfera da pesquisa? Não, ainda não. Ainda está na esfera da pesquisa. A gente tem visto na prática alguns pacientes que tiveram COVID e no pós com elevações persistentes de amilase e lipase, alguns pacientes que vão fazer exames de rotina pós-COVID e controle com essas alterações, né? A gente até discutiu sobre isso em algumas vezes, em alguns grupos. Tem mais relatos sobre a manifestação hepática, né? Sobre alterações hepáticas no pós-COVID, mas da pancreatite ainda é um campo de pesquisa. Interessante. Mais alguma pergunta? Eu acho que essa questão que você pontuou, Tiago, do uso do antibiótico, né? Eu acho que dentre as práticas eu acho que é onde se escapa mais, né? Que é a prescrição sempre de antibiótico para o paciente com pancreatite, né? Eu acho que a gente recebe esses pacientes depois ali que já passaram pelo pronto-socorro e eles vêm sempre com a prescrição do antibiótico, né? Você quer reforçar mais essa recomendação de quando usar, quando não usar? Isso é fundamental, né? A gente já vê na prescrição primeira do paciente, na admissão, o uso de antibióticos, né? Então, normalmente é o que eu falei, infecção em pancreatite é após a segunda semana de doença. E uma coisa até que eu não comentei, mas assim, é importante a gente saber dessa abordagem cirúrgica após a segunda semana, no mínimo, né? Então, abordar esse doente numa fase mais precoce é associar mais complicações. Para a drenagem endoscópica, a gente acaba esperando, às vezes, um pouquinho mais ali, terceira, quarta semana, para que aquela coleção delimite bastante, forme uma cápsula, e já tem vários trabalhos mostrando que quando você aguarda um pouco mais para abordar, você consegue ter menos riscos de complicações, como pneumo peritônio, sangramento, complicações relacionadas a essa drenagem, tá? Mas o antibiótico basicamente é isso, assim, você deve fazer na fase inicial, se você suspeitar que tem uma colangite associada, por exemplo. Então, se eu tenho uma coledocolitíase, eu estou na dúvida se tem uma colangite junto com a pancreatite, aí é aceitável que você faça realmente antibiótico terapia inicial nesse paciente. Mas nos demais casos, realmente deixar para que seja feita numa fase mais tardia da doença. Tiago, e qual o esquema? Tem uma pergunta aqui, Tiago, vamos lá. A pergunta é a seguinte: é possível viver sem o pâncreas? E a Sim, pessoa continua. Estava numa visita domiciliar, sem intenções médicas, e uma senhora disse que não fazia uso de insulina e vivia sem o pâncreas. isso aí tem que averiguar essa situação, mas assim, é possível, alguns pacientes a gente faz pancreatectomia total em algumas situações, né? Então tem pacientes que têm falência pancreática. É claro que é um paciente que vai ter algumas implicações relacionadas a isso.
que você vai muito provavelmente precisar repor a insulina, sim, para ele, porque ele não vai ter uma falência endócrina, e muitas vezes até também suplementar enzima pancreática, porque também vai ter a falência exócrina, né? Então, isso pode estar associado a outros distúrbios gastrointestinais, por exemplo, diarreias crônicas, etc. Mas é possível, sim, o paciente viver sem o pâncreas. Aline, quer fazer alguma pergunta? Estou vendo que você está doida para comentar alguma coisa. A Aline gosta desse assunto. Estou só aprendendo mesmo. É verdade, sempre essa questão que você comentou super bem, a Cris também, sempre o antibiótico, quando vai chegando na segunda semana, principalmente se a gente vê pseudocisto, alguma coleção, são doentes difíceis, porque elevam todos os marcadores inflamatórios, né? Então ele vai ter leucocitose, vai ter PCR alto, e essa decisão à beira do leito é no dia a dia mesmo, é sentindo como o doente está clinicamente, porque a gente perde muito desses parâmetros, né, Tiago? E acaba que, por exemplo, você avaliando o doente no dia a dia na UTI, então era um doente que vinha estável clinicamente, e aí de uma hora para outra começou a ter febre ou começou a instabilizar a partir da segunda semana, a procalcitonina também, que é um marcador que tem sido utilizado para você tentar rastrear, né, infecção ou não. E aí é o momento que talvez você precise entrar com a antibiótico terapia, de preferência os carbapenêmicos, né? Então, imipenem, meropenem, que foi o que a Cristina acabou questionando há pouco.